Preconceito, o mal do século XXI. O que é preconceito? Preconceito é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente a que não tem fundamento crítico ou lógico. Estamos acostumados a olhar de forma, no mínimo, torta aquilo que foge de determinado padrão estabelecido pela sociedade. Quando discriminamos, estamos agindo de forma preconceituosa. E existem vários tipos de preconceito que opinam pessoas constantemente. Identificá-los e procurar não repetir padrões de comportamentos segregadores é essencial. Veja alguns exemplos de preconceito e discriminações sofridas e reforçadas diariamente por diversas pessoas. Racismo, homofobia, lesbofobia, gordofobia, elitismo, etnocentrismo, machismo, sexismo, preconceito linguístico, preconceito religioso. Racismo. Racismo é preconceito contra a raça de um indivíduo. O racismo no Brasil é sofrido em grande parte pelas pessoas negras. Menos oportunidade de trabalho, maioria absoluta da população carcerária e minoria nas universidades, seja elas públicas ou privadas. E pouco a pouco esse quadro vem se modificando por conta de cotas e outras políticas inclusivas. Esse preconceito causa nos indivíduos salários menores, maioria pobre, e tudo isso é oriundo de um sistema de escravização que durou mais de 300 anos e existe até hoje de forma velada. A homofobia é um dos tipos de preconceito de caráter sexual. Ela trata-se da aversão ou ódio a pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo. No Brasil, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, a incidência de violência é maior do que nos outros estados. A intolerância tem dois tipos. Tem a real, que é aquela que você agride uma pessoa ou algo assim. Tem a abstrata, que você agride mais de uma pessoa. Tem a intolerância visível, que é aquela feita diretamente à pessoa. No Brasil são cerca de 78% de violência visível, e tem a invisível, que é um tipo de violência mascarada. Pode ser um comentário ou comportamento que não está diretamente ligado a uma pessoa LGBT, mas o intuito é que seja ligado, mas não vai estar. 21% dos casos é intolerância invisível. Tem também a questão da violência disseminada nas redes sociais, que muitas vezes são feitas por youtubers ou por pessoas que têm muitos seguidores em redes sociais e se aproveitando disso aí, acaba disseminando mais ódio, e as pessoas que seguem eles também vai dar continuidade a isso aí. Gordofobia é um dos tipos de preconceitos mais velados. Trata-se da total ojeriza aos gordos e muitas vezes vem mascarado de preocupação com a saúde do outro. Mas nunca vi ninguém derramando cerveja do outro no asfalto nem arrancando o cigarro da boca do fumante. Além disso, existem várias doenças relacionadas à magreza excessiva, como a anorexia, mas ninguém questiona a saúde de uma pessoa magra comendo Big Mac. Elitismo é a convicção da superioridade das elites e dos seus membros. Os elitistas são aquelas pessoas que odeiam pobres, que acreditam que são todos bandidos e que gostariam de separar o Brasil do Nordeste. São totalmente insensíveis à desigualdade social tão expressiva no nosso país. O preconceito social, embora em menor escala, pois quem oprime é quem tem o poder, pode ocorrer de baixo para cima. Por exemplo, acreditar que todo rico é corrupto, inescrupuloso e explorador. É importante ressaltar que o elitismo ele não está somente na classe rica, na classe dominante, mas também na classe mais pobre. Etnocentrismo é uma atitude na qual a visão ou a avaliação de um grupo sempre é baseada nos valores adotados por esse grupo. A gente tem como exemplo algo que aconteceu na África, quando no período do imperialismo,
Os europeus diziam que queriam levar a civilização para os povos africanos. Essa era uma visão etnocêntrica, chamada também de eurocêntrica, que é a Europa como centro do mundo. Basicamente, quando a gente encontra um posicionamento de um grupo étnico considerado superior ao outro, a gente está se deparando com uma situação de etnocentrismo. A gente tem que lembrar que não existem grupos superiores ou inferiores, mas são grupos diferentes que estão desenvolvidos de maneiras diferentes. Um grupo ele pode ter um desenvolvimento tecnológico maior, como por exemplo os habitantes da Europa, da África, que não tinham esse desenvolvimento tecnológico tão grande se comparado a outros, né? Mas provavelmente a gente vai ter essa determinação das condições sociais pelo ambiente, pela forma como esses locais foram colonizados. E a gente também tem alguns problemas que esses grupos que já são mais desenvolvidos que eles sofrem, que os outros grupos também não vão sofrer. Então, assim, a tendência do homem na sociedade é de repudiar ou negar tudo que lhe é estranho ou não está de acordo com as suas tendências. Então, essa visão de não conseguir compreender o diferente, de não conseguir aceitar aquilo que não faz parte da minha cultura, é uma visão etnocêntrica. Quando a gente coloca os nossos costumes, os costumes da nossa sociedade, os nossos hábitos, acima da nossa visão respeitosa, acima da nossa visão que propõe a igualdade, né? Outro exemplo que a gente tem também é na civilização grega, quando o bárbaro era o que transgredia toda a lei e o costume da época, né? Etimologicamente é semelhante ao selvagem da história ocidental, né? Que parte para colonizar os povos africanos, que também eram considerados como bárbaros. Machismo. Vivemos num mundo em que a mulher luta arduamente pelos seus direitos e pelo lugar ao sol. Porém, o preconceito contra as mulheres está muito enraizado na sociedade. Elas têm seu potencial colocado em xeque o tempo todo, sofrem incansavelmente pela ditadura da beleza e da juventude, e sofrem, além do mais, diversos tipos de violência com frequência. Preconceito linguístico. Muitas vezes diretamente ligado ao elitismo e preconceito social, como dito anteriormente pelo Tiago, é um dos tipos de preconceito que envolve ridicularização e deboche. O preconceito linguístico é um dos tipos de preconceito mais empregados na atualidade e pode ser um importante propulsor da exclusão social. Muitas vezes é cometido por pessoas letradas e ou intelectuais, zomba da forma com que as pessoas não tiveram total acesso à educação falam e escrevem. Apenas esquecem que todos cometemos erro, pois ninguém conhece 100% da gramática normativa. Aliás, o que caracteriza o erro, não é mesmo? A aplicabilidade dessas regras no nosso cotidiano é praticamente nula. Recomendo aqui a leitura do livro Preconceito Linguístico de Marcos Bagno. Preconceito religioso está ligado à religião sendo desenvolvido pela intolerância religiosa. Mas o que é? É um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas de outros. Pode constituir uma intolerância ideológica ou política, e pode acabar resultando em perseguição religiosa, e ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou outra. Floresce devido à ausência de tolerância religiosa e liberdade de religião pluralismo religioso. Perseguição neste contexto pode se referir às prisões ilegais, espancamentos, torturas, execuções injustificadas, negações, benefícios e de direitos e liberdades civis. Pode também implicar em confuso de bens e destruição de propriedades ou incitamento ao ódio, entre outras coisas. Teve um caso de uma moça candomblendista que é tia de uma menina de 11 anos chamada Yara, que acabou sendo morta por causa do preconceito de sua religião afro-brasileira. E ela usava muito a frase que está no cristianismo, que são por acaso os caras que se diziam cristãos que matou essa própria menina. E ela falava essa frase toda hora, todo momento, que é uma frase cristã para combater esse preconceito, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei.